E aí, gurizada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à aula 3 da Semana dos Objetivos. Na aula de ontem a gente falou sobre objetivos e tudo mais e a maioria das pessoas deve ter ficado em dúvida. Tipo assim, bah, agora eu sei meus objetivos, meu. Eu sei o que eu preciso fazer. Agora, como que eu vou colocar isso aí em prática? Como eu vou achar, né, a melhor forma, a forma mais rápida, mais precisa, mais certa de chegar nos nossos objetivos? E vamos lá, gurizada. Na aula, vamos fazer um. Quem ainda não assistiu a aula passada, naquele nosso formato de sempre, né? A gente falou que os objetivos, né? Os sonhos, eles vêm de um desejo e eles vêm de duas coisas, né? Ou da dor, ou de sair de alguma dor, de algum problema. Ou seja, estou endividado, preciso criar um plano para sair da dívida, ou de um prazer, ou de tu querer ter um prazer de ter aquele objetivo. Então tudo vem do sonho, né? De sonhar, de querer, de desejar, desse desejo ardente e vai para os seus objetivos, né? Para transformar esses objetivos. Então a gente entendeu também que ter realizações, ter objetivos, ter metas, né, faz parte das 5 dimensões da felicidade do Seligman, que inclusive está no PDF ali para você saber seu nível de felicidade. Se você não viu a aula passada, olha, clica no PDF, vai lá, faz a tua avaliaçãozinha aí pessoal para ver como é que está o teu nível de felicidade de realizações. Então, realizar, ter sonhos, metas, fazer isso aí acontecer é uma questão também que vai ajudar muito a aumentar a tua felicidade, o teu nível de satisfação com a tua vida. Então é extremamente importante. E aí, eu falei que existem 4 tipos, né, de objetivos, 4 classificações de objetivos, que são os objetivos de sobrevivência, que é aquele objetivo que tu precisa, tu tá na água, tu tá te afogando, vai dar tudo errado, teu carro estragou e tu precisa tomar um plano de ação. O ponte, que é quando tu não ainda não está, tu não está mais no objetivo de sobrevivência, e aí tu precisa de uma ponte, né, de um objetivo para chegar a algo maior. Né? Então é aquele objetivo ponto. Exemplo, tu fazer um concurso menor, né, para se estabilizar primeiro, para depois buscar o teu concurso maior, ou faturamento, ou o carro que tu quer, enfim, é o objetivo ponte. Objetivo de realização, que é um objetivo de realização de um grande sonho, de uma grande meta, de um grande objetivo. Falei para vocês que sonhar grande e sonhar pequeno é a mesma coisa, já diria o Evandro Guedes, e eu também penso nisso, então a gente precisa sonhar grande. Então é aquele objetivão. E o avanço é aquele objetivo de upgrade, então é uma melhoria daquele objetivo. Então a gente sempre precisa estar fazendo upgrades nos nossos objetivos sempre, né? Não se contentar ali com o não se contentar ali com essa parte aí, né, de cheguei no meu objetivo, já terminou na minha vida, né? E tem que seguir ralando, seguir melhorando para te tornar uma pessoa maior. E hoje a gente vai falar sobre, né, a parte estratégicas. Então, a aula de hoje é quais são as melhores formas de chegar no teu objetivo. Um dia eu estava em São Paulo, fui assistir o Tony Robbins Brasil, né? E eu tava lá e desci para pegar o Uber. Eu sempre paro num hotel muito legal que é do lado do aeroporto de Congonhas. Tá? Por mais que tenha barulhos de aviões, é um hotel muito legal lá. E eu tava lá, e aí eu fui pedir o Uber e uma moça veio assim falar comigo e disse: Ah, tu pediu o Uber, né? E eu, sim, pediu. E aí ela falou: Ah, podemos rachar? Eu tô indo pro Tony Robbins Brasil, porque ela viu que eu tava com a pulseirinha. E do nada, daí chegou um cara, né? Um rapaz assim, também tava indo pro Tony Robbins Brasil e queria ir no Uber conosco. E eu digo: Tá, vamos lá. Pelo menos eu vou conhecer pessoas novas. Quando eu viajo, eu adoro conhecer gente nova. E aí eu conheci essa pessoa. Essa pessoa se tornou minha amiga e a gente passou o dia inteiro lá junto, que foi a Renata, cara. A Renata é muito foda, é uma coach do IBC e, cara, é uma pessoa muito legal. E aí a gente tava conversando no almoço, comendo um China box no meio do evento lá, e aí ela falou, bah, em abril eu vou pra Londres, não sei se ela foi, mas ela ia aí nessa época, em Londres ver o Tony Robbins. E eu falei pra ela, ah, que legal, meu sonho é ir no Tony Robbins. E ela falou, cara, determina.
determina que o como tu acha. A estratégia para te chegar lá, tu vai achar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E o tempo se passou e tudo mais, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Que ela me falou, tipo, meu, tu tem que definir o que tu quer, e aí o como tu vai pesquisar, tu vai achar, vai ter um caminho. E aí que com essa historinha eu quero mostrar pra vocês que tudo existe um caminho, cara. Tudo existe um caminho. Então ela disse lá, ó, em abril eu vou ir e eu vou ir. E ela provavelmente foi. Eu acredito que tenha ido, né? Porque pra tudo, cara, existe um caminho. Tudo existe uma forma, né? Pra te chegar no teu objetivo. Existem caminhos, né? Então é uma das coisas que sempre perguntam, cara. Olha, olha entrevista de pessoas milionárias, olha entrevistas de pessoas de sucesso, olha entrevista de cantores. A maior pergunta que sempre falam para essas pessoas é: qual é a fórmula mágica? Cara, eu não aguentava mais ver coletiva de imprensa dos caras perguntando pros caras qual é a fórmula mágica. Então todo mundo está buscando a fórmula mágica, estratégia mágica, né? A estratégia perfeita, né? Então é a coisa que mais perguntam, né? E eu vou responder isso para vocês hoje nisso, né? E que a verdade, né, de tudo é que não existe fórmula mágica universal. Existe a tua fórmula mágica individual. Como assim, Vinícius? Sim. Cada pessoa que teve sucesso, ela usou uma série de estratégias que, que ela aprendeu ou que passaram para ela. Só que para cada pessoa é diferente, tá? Para, sei lá, pra Anitta foi diferente que pro Justin Timberlake. Por mais que eles possam ter feito caminhos parecidos, né? Um nos Estados Unidos, outro no Brasil, né? Mas, por mais que tu dê a mesma estratégia pra Anitta e pro Justin Timberlake, eles vão fazer totalmente diferentes ou muitas coisas diferentes. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua forma de ter a sua fórmula mágica. Sei lá, o Jeff Bezos tem uma forma de ser, lá, foi o primeiro trilionário. O Elon Musk tem outra forma. E é isso que é o mágico da vida, que cada pessoa tem formas diferentes dentro de estratégias universais, basicamente, certo? Então, não existe fórmula mágica, mas existe a fórmula mágica individual, tá? E eu achei muito legal isso aqui, ó, fórmula mágica individual. Que é, pessoal, basicamente, cara, assim, ó, sem medo de errar aqui, tá? Que a fórmula mágica individual é quando tu encontra a melhor maneira de tu chegar nos teus objetivos. A tua forma, o teu jeito. Então eu tenho o meu jeito Vinícius, que eu vou ensinar para vocês, de chegar nas minhas metas. Né? É eficiente, mas é o jeito Vinícius. Então cada um de vocês que está assistindo vai pegar isso que eu coloquei e vai pensar, como é que eu vou colocar isso aqui que o Vinícius falou na minha vida? Né? Então a minha missão aqui é simplificar esse processo. É passar o download da minha mente para vocês e vocês fazerem o negócio acontecer. Então, para quê? Para que tu encontre a tua fórmula mágica individual, certo? Através do meu método, do que eu estou ensinando para vocês. Para isso, eu entendi que para te achar a tua fórmula mágica individual, existem estratégias universais. E o que são estratégias universais? Não é universal aquela dos produtores de filme lá. Estratégias universais, tá? Elas são as bases de qualquer estratégia de sucesso. Então, são estratégias, tá? Ou seja, existe o núcleo da estratégia, que é o fazer, e existe a pré-estratégia, que é para chegar nesse núcleo. Como assim? Parece um papo muito de louco. Vamos dar um exemplo, tá? Tu quer ser um nadador. Quer ser um nadador. Quero nadar rápido, 100 metros rasos. Ok. Existe um treinamento, tá? Específico para nadador. Daí tu vai para cada professor lá, Gustavo Borges, pro Xuxa e tudo mais, que vai te ensinar um método de nadar, tá? Mas para chegar no método Gustavo Borges, no método Xuxa, existem formas universais que todo mundo pode usar
para chegar nesse método do Xuxa e do Gustavo Borges. Então são estratégias que vêm antes do fazer, certo? Que são as estratégias universais, certo? Então, basicamente são os caminhos, tá? Os Outliers, no livro Outliers fala que tu precisa de 10.000 horas de prática, tá? Para te chegar numa meta, num objetivo na excelência ou na maestria de alguma coisa. Né? E isso se dá muito por escolher uma estratégia certa. Tipo, eu vou nadar no método Gustavo Borges e eu vou lá e vou treinar até achar a minha forma dentro do método de fazer, certo? Então são 10.000 horas. Né? Tu tem que estudar muito, tem que fazer muito, tem que ir atrás se tu quer chegar mesmo. Né? E assim como os objetivos, as estratégias elas são classificáveis, porque se elas são universais, se todo mundo pode usar essas estratégias para chegar no ponto, né? Porque assim, chegar no ponto da ação, do que eu tenho que fazer, tu vai ter uma estratégia prévia para ter o que tu vai fazer. É uma coisa que, né, são coisas que estão ligadas, não estão desligadas, né? Porque senão tu só faz sem estratégia, sem pensar, sem nada, né? Então, para te chegar na estratégia, no ponto-chave, tu precisa saber essas estratégias universais que são classificáveis, assim como os objetivos, certo? Mas diferente dos objetivos, as estratégias universais, elas são literalmente passo a passo. São passinho por passinho que tu vai fazer. E que eu vou ensinar para vocês agora. Então, como tu acha uma estratégia? Eu tenho um objetivo de ter um carro. Não sei como fazer. Não sei por onde começar. Que caminho que eu tomo? E existem 4. O primeiro deles é o método ou a estratégia da modelagem. O que é o raios da modelagem? Lembra que eu falei do nadador? Tu vai ter o método Gustavo Borges. O que é o método Gustavo Borges? É como o Gustavo Borges estruturou a sua forma de nadar. Quando tu vai lá estudar o método dele, vai ver os vídeos dele, vai ver as entrevistas dele, vai conversar com ele, você vai estar modelando, você vai estar pegando estratégias que deram certo para ele, você vai estar aplicando na sua vida. Então é um conceito desenvolvido na programação neurolinguística pelo Richard e o John, em 1970 e em alguma coisa, que eles disseram que toda estratégia é replicável. Então, por exemplo, assim, eu faço aula de canto e eu estou agora estudando boleros. Tá? Boleros, especificamente Luiz Miguel. Luiz Miguel tem uma forma de cantar. Ele canta jogando a nota, né, com ataques. A nota dele é muito a voz dele é muito potente. Então ele faz ataques nas notas e esses ataques eles são para baixo com muito ar. Isso é uma estratégia. Então, o que eu estou estudando? Estou estudando a forma do Luiz Miguel de cantar. Por quê? Porque eu quero ser o Luiz Miguel? Não, porque eu quero aprender a cantar melhor. E ele é uma referência para mim, certo? Então, eu pego a estratégia que o Luiz Miguel usa, né, de apoio e tudo mais, e aplico no meu canto. E aí eu consigo cantar não só Luiz Miguel, mas consigo cantar Juanes, consigo cantar uma galera aí, consigo cantar até música em português. Por quê? Porque eu estou estudando a técnica dele de fazer aquilo ali. Então a primeira coisa que é modelagem. Então é tu descobrir estratégia, tu estudar a estratégia de uma pessoa e tu ver e tu trazer isso para tua realidade para usar para o teu objetivo. Né? Então meu objetivo é cantar um repertório variado de músicas, porque eu gosto e para melhorar minha voz para vocês, então eu vou lá e estudo no Luiz Miguel para, né, utilizar ali. Outra forma, né, quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo, eu disse assim, cara, como é que eu vou aprender a empreender? Eu não fiz curso de administração nem nada. Eu vou ter que aprender como é que se gere, né, uma empresa e como é que se gere as coisas. Então eu vou pegar e vou estudar pessoas que são de sucesso que gerem empresas. O que eles fazem que faz com que eles sejam um sucesso. E aí eu descobri, nesse meio tempo, que essas pessoas, uma das coisas das várias que eles faziam, era rituais da manhã. Então,
ao invés, então, por exemplo, assim, tu tem que gerenciar uma empresa, tu tem que tomar decisões, tu tem que planejar e tu tem que estar bem. Se tu tá mal, e isso é um estudo que eu li também num livro, que se tu não tá bem, se tu tá tipo com uma dor de barriga, tu tá com sono, tu não toma boas decisões, tá? Então até tem uma pesquisa que fala que os juízes eles tendem a tomar piores decisões finais do dia do que nas primeiras horas do dia. Então essas pessoas elas criaram, a maioria deles criam rituais da manhã. Então tem o cara lá que medita, tem o cara que lê, tem o cara que alonga, tem o cara que entra no banho frio, que entra. E aí eu fui estudando e vendo assim, bah, o que, que o Tony Robbins faz? O que, que o Gabriel Goff faz? Eu fui vendo que eles tinham rituais da manhã que faziam com que eles performassem melhor. E eu fui lá, e aí qual era o meu desejo? O meu desejo era ser um empreendedor que faturasse tanto por mês, né? Se fosse um empreendedor de sucesso. Então, o que, que os empreendedores fazem de sucesso? Eles fazem rituais da manhã para se preparar para começar o dia e serem produtivos. Meu, tiro e queda. Depois desses rituais, eu posso fazer de manhã, posso fazer na hora, tipo, a hora que eu acordo, independente da hora, eu faço o meu ritual, que é bem simples, é meditar, alongar, fazer exercício para a voz, 10 minutos de audiolivro e deu, tá? Deu pra bola. Cara, meu, é absurdo a quantidade de coisa que eu produzo, que eu consigo produzir num dia. Por quê? Porque eu modelei, certo? Eu peguei os caras, esse cara tem sucesso. Eu vou pegar, vou ver o que eles estão fazendo e tá. E isso tu pode fazer nos teus objetivos, seja ele qual for. Se, tipo assim, cara, tu quer comprar um carro, quem é que tu conhece que comprou um carro? Ah, o meu primo. Tá, pergunta pra ele, ó, primo, o que que tu fez pra comprar um carro? Ah, não, eu tinha um dinheiro, daí eu guardei, papapá, papapá. Anota a estratégia dele e faz. Viram como é simples? Ah, não, mas eu vou estar imitando. Ah, mas não funciona pra mim. Sim, tu vai colocar em prática pra ver se funciona pra ti. Se não funcionar, cara, tu tem 80% de chance de acertar. E se 20% de chance tu errou, tu ajusta. Tu faz o farm, melhoria contínua. Né? Então começa por aí. Começa tu, vê o que os caras fazem, traz pra ti, aplica. Deu certo, o que, que não deu certo, né? Faz o seu auto-coaching e aí, ponto. Então, cara, eu falei aqui, ó. Semana dos objetivos. Formas fáceis e simples de chegar nos seus objetivos. Isso é uma das formas fáceis. E é uma técnica, tá? Porque foi estudada. Né? Então, é uma técnica de modelagem. Primeiro ponto. Né? E vamos pro segundo, ó. Como diria um amigo meu, vamos. Método. Então eu falei ali do método Gustavo Borges, barará, mas vamos sair um pouquinho do método, vamos sair um pouquinho do Gustavo Borges, porque o Gustavo Borges é um método modelagem, né? Então vamos lá. Método. Quando eu tava na faculdade, eu tive uma sessão de coaching muito foda, com um cara muito foda. Eu achei isso legal. E aí eu descobri que o coaching é uma das metodologias para ajudar as pessoas a chegarem nos seus objetivos. E plim, eu queria ajudar as pessoas a chegarem nos seus objetivos. Mas como é que eu faço isso? Tem uma técnica, né? Então que tem gente que se auto-intitula coach aí, né? Mas existe uma técnica, um método, né, chamado coaching. Esse método, tu pega o cliente te procura para uma consultoria pessoal de metas e tu vai aplicar uma metodologia. Então, eu queria isso. Queria ajudar as pessoas a chegarem aos seus objetivos. O que eu procurei? Um método, um passo a passo. Então, eu fui lá na Sociedade Brasileira de Coach, tive uma treinadora chamada Liamar. Eu tive 4 aulas, 4 dias de aula, eu estudei, eu fiz tudo direitinho que eles pedem lá, do passo a passo para ajudar as pessoas a chegar nos seus objetivos. Aí eu ajudei a gente a passar em concurso, passar em vestibular, aumentar faturamento, melhorar a produtividade e assim sucessivamente, a história que eu contei na primeira aula. Então é o passo a passo. Então é quando tu vai literalmente estudar o que tu precisa fazer para chegar lá. Quando tu vai num cursinho, né, tipo, eu preciso passar no concurso lá da Polícia Rodoviária Federal. Tu vai num cursinho, certo? Tu vai procura um cursinho, tu vai lá no Alfacom, num curso da cidade. Eu trabalho num concurso, numa escola de concurso chamada Prova, então eles vão te passar uma metodologia de estudo e conteúdos num passo a passo para ti chegar no teu objetivo, certo? Então o segundo passo é o método. É tu ir lá e ver, cara, o que eu posso estudar? Onde que eu posso ir?
né? Qual é o passo a passo para chegar nisso aqui? Porque todo objetivo ele tem um passo a passo, cara. Todo. Então, por exemplo, assim, para eu fazer aqui a semana para vocês, para gravar esse vídeo aqui, teve um passo a passo. Eu fui estudar um método para fazer vídeo, o que eu compro, qual é a webcam, como é que eu faço o vídeo assim. Foi um método. Eu estudei métodos para isso, certo? Então, basicamente é isso. Então, o segundo tipo de estratégia que tu pode escolher é um método, um passo a passo. Eu botei aqui, até fiz uma anotação aqui, ó. É como você ir fazer o bolo com a receita, né? Você tem tudo ali e tem a receita do bolo. Então, fazer o bolo sem a receita é fazer o bolo sem passo a passo. Depois vem profissionais. Lembra que eu falei do coaching, que é o trabalho ajudando as pessoas a chegarem nas metas? Eu posso me considerar um profissional de metas e objetivos, certo? Então, eu estudei para isso. Então, o meu cliente, ele precisa fazer. Eu vou pensar estratégia. Né? Então, basicamente é isso que eu trabalho com eles. Mas vamos lá. Existem profissionais que estudaram para criar estratégias, para desenvolver estratégias. Estudaram até às vezes mais que tu, para te ajudar a chegar no teu objetivo. Então, por exemplo, assim, eu conheço alguma coisa de nutrição? Conheço, sei os alimentos que vão me ajudar, sei sim e sei não. Mas teve uma profissional que estudou isso. Teve uma profissional que teve 5 anos lá, que fez uma pós-graduação, estudou, tá todo dia e conhece a nutrição melhor que eu. Então o que eu vou fazer? Eu preciso de uma estratégia para me alimentar melhor, eu vou contratar ela. Ponto. Né? Então assim, cara, eu preciso comprar um carro. Eu não sei que carro eu vou comprar ou eu quero tal carro, eu não sei como fazer, eu vou lá numa revendedora, eu vou lá na Fiat e falo com o vendedor, olha, eu quero um Argo, como é que eu faço? E esse vendedor ele vai te mostrar os caminhos, certo? Então, olha só outro caminho tranquilo, é tu contratar um profissional, tu escolher um profissional. Por exemplo, eu sou um outro exemplo, cara, eu quero construir uma casa. O que eu vou procurar? Um engenheiro, não vou construir a casa assim no latão lá. Né? Eu começar tijolo por tijolo. Não, eu vou escolher uma empresa que faça, uma construtora, né? Profissionais que estudaram, profissionais que passaram tempo e são especialistas nisso, basicamente, né? Então, para te fazer qualquer coisa, cara, um especialista pode muito te ajudar nisso, né? Muito. A vantagem é que tem curta caminho e a vantagem, a desvantagem é que custa dinheiro. Óbvio que custa dinheiro, óbvio que bons profissionais são bem remunerados, mas é um investimento que vale a pena, né? Então, aí é o problema, né? É o que eu digo assim, ó, qual o preço que você quer pagar pelo seu objetivo? Então, às vezes é aquela saidinha que tu não faz, é aquela seguradinha na viagem, para quê? Para que tu tenha um objetivo maior, que é o que eu estou falando para vocês do foco, né, nas últimas aulas. Então, profissionais. Então, escolhe um profissional, né? Se não tem dinheiro, faz as outras estratégias. Mas no momento que tu puder usar um profissional, cara, tu vai ver que teu resultado vai dobrar. Eu, na questão física, depois que eu tive profissionais comigo, voou mesmo, tô tendo resultados incríveis. Né? Então, escolher profissionais para isso. E aí, por último, não menos importante, é estratégia já utilizada. Vinícius, como assim estratégia já utilizada? Pensa só, nós temos rotinas. Isso já diria o poder do hábito que a gente faz todos os dias. Então tu acorda, tu escova os dentes, tu lava o rosto, tu toma café, tu medita, tu tem rotinas. Essas rotinas, né, são formas de pensamento e de ação que nós temos. Se a gente olhar objetivos, metas, e se tu parar para analisar como é que tu faz as coisas, tudo tem um padrão. E o terceiro tipo de estratégia é a estratégia que tu já usou para alguma coisa. Um exemplo. Eu fui fazer uma vez um estágio e esse estágio eu tinha que cumprir horas. Eu cheguei lá no local do estágio, eu falei que eu estava à disposição para cumprir minhas horas.
E aí o pessoal da empresa me disse, tá, tu vai fazer essa e essa e essa coisa. Me falaram. E aí eles me deram uma lista do que fazer. E uma dessas listas era fazer treinamentos e tal. E eu fiz isso, cara, guri sangue novo, 20 anos. Ah, fui lá e fiz tudo, assim, questão de semana, né? Então, daí, o que aconteceu? Me sobrou horas. E eu tinha que ir lá, cumprir horas e estar à disposição para o que eles precisarem. Só que assim, eu tinha um tempo ocioso demais. Eu tinha que estar lá e eu não tinha o que fazer, basicamente. Fora que uma que outra coisa que eles pediam para eu fazer, mas geralmente eu passava o tempo quase ali. E aí o pessoal lá foi muito legal comigo, eles disseram, cara, traz teu notebook, se tu tem que fazer alguma coisa, tu faz. Então eu ia para lá, para esse local, né? Chegava lá, me colocava à disposição. Se tinha alguma coisa para fazer, eu fazia, mas na maioria do tempo não tinha nada para eu fazer. E aí eu peguei, levei meu computador. Então o que eu fazia, cara? Eu tinha meu TCC para fazer. Então eu pegava e começava a fazer meu TCC. Então, quarta eu fazia um parágrafo, quinta eu fazia outro. Esse tempo ocioso eu ia fazendo partes do meu TCC. Isso me dava mais tempo para eu estudar. Eu tinha outros estágios que eu estava fazendo também, né? Então me dava tempo para quando eu estivesse em casa estudar. Na época eu fazia laudo quando eu era aluno e tal. Então, o que isso me ensinou? A trabalhar picado. Se eu tenho grande coisa para fazer, eu trabalho picado. Eu nunca trabalho uma coisa só. Tem gente que passa 3, 4, 5 dias, ou passa uma semana numa coisa, ou passa um final de semana faz uma imersão. Para mim não funciona. Então eu aprendi a usar isso. Então tudo que eu faço é picado. Daí depois quando eu fui trabalhar na prefeitura, 200 processos. Aí eu, tá, então tá. Então essa semana eu vou fazer 10, na outra semana eu vou fazer 10. Então eu não perdi a qualidade do que eu fazia e eu fazia tudo. Hoje eu trabalho tudo. Essa semana que eu tô gravando pra vocês, eu tô gravando tudo e toda ela picada, porque eu entendi que isso me dá mais qualidade, me sobra tempo. Quando me sobra tempo, eu fico mais criativo, eu consigo produzir até muito mais do que não, eu vou agora fazer 3 dias seguidos, né? Então eu fadigo muito rápido e depois eu não quero nem saber de fazer as coisas. Então eu peguei uma estratégia já utilizada. Eu utilizo isso para muita coisa. Muita coisa e isso dá certo para mim. Então, quando eu tenho uma meta que eu vou fazer, eu pego, faço ela toda, todo o escopo do projeto maior, e eu vou cortando. Ó, semana 1 eu vou fazer aqui, semana 2 aqui, babá, e eu fico com controle de tempo. Geralmente, eu termino as coisas muito antes. Né? Muito antes, porque eu termino tão rápido que às vezes me adianta e eu vou fazendo uma coisa do outro dia e assim sucessivamente. Então eu aprendi a trabalhar picado. Então da mesma forma, gurizada, que eu aprendi a trabalhar picado e utilizei aquilo para o meu TCC, utilizei para quando eu estava na prefeitura, utilizei para criar conteúdo para vocês, para tudo, para criar o meu curso, para criar todos os meus métodos, é uma estratégia já utilizada. Então qualquer meta que eu vou fazer, eu quebro ela em partezinhas. E tu também tem tuas formas. Então, se de repente tu usou lá, eu fui super persistente uma época e eu perdi tantos quilos porque eu usei tal estratégia. Porque todos os dias eu acordava e eu fazia 10 flexões. Cara, se tu precisar passar no concurso, tu tem que pensar da mesma forma. Então, se todos os dias eu fazia um pouquinho lá, 10 flexões, eu posso ler uma página da minha apostila. Sacou? Sacou qual é a parada? Então, é utilizar a estratégia que tu já usou, porque tu tem a inteligência, né? Então, eu vou colocar até aqui nas anotações para vocês. Então, tipo assim, importante assim, tu tem um caderninho, que eu falo, caderninho dos sonhos, caderninho de aprendizado, que aí tá ali a tua estratégia que tu usou. Aí tu, eu tenho um objetivo, eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho um projeto, o que eu já usei? Como é que eu faço? E aí, cara, é muito legal, porque às vezes a pessoa, tipo, eu tipo, precisava chegar no 100%, cheguei no 90%, faltou 10%. E a pessoa só ajusta, que é o que eu falei pra vocês. Só ajusta o que faltou, o que errou, qual foi o ponto, né, chave. Uma vez eu fiz um treinamento e eu não consegui, tipo, e aí eu coloquei para as inscrições abertas e não conseguia que ninguém entrasse. E aí
eu consegui lá no final de tudo, eu acho que 6 pessoas que fossem ser 6 ou 4 pessoas que fossem se inscrever, né? Daí eu fiz o curso e tudo mais. E aí eu aprendi que, cara, eu precisava fazer o curso, eu precisava anunciar para pessoas que já me conheciam, não que pessoas que não me conheciam. E aí eu mudei, e aí nisso eu consegui subir mais pessoas para ir nos meus cursos. Só por isso, né? Eu tinha uma meta de 10, 20 alunos, eu tinha chegado em 4. Então eu precisava só ajustar a minha meta para aumentar meu número de alunos, certo? Então, basicamente isso. Então, sempre tem um caderninho de aprendizado para te ver, ó, quando eu vou fazer um projeto, escrever ele todo. Ah, mas não deu certo? Ah, mas errei em tal parte, daí tu vai saber, tu vai ter análise do que tu errou. E aí tu vai saber o que precisa melhorar. Então, pessoal, ó, basicamente são quatro formas, 4 estratégias universais para te chegar nos teus objetivos. Então, a primeira técnica é a modelagem, a segunda é o método, a terceira é profissionais e a quarta é a já utilizada. Então, modelar é tu aprender com outra pessoa da forma que ela faz. Segundo, o método é tu estudar um método, tu ir atrás de um passo a passo de uma escola que te ensine, tipo, exemplo, quero aprender inglês, vou na Wizard, né, que ela tem um método. Depois, profissionais, né, então contratar um profissional para te ajudar, para se estrategiar contigo, para te acompanhar. E por último, estratégia utilizada, alguma estratégia que tu já usou em outro objetivo para te usar nesse objetivo. Então, com isso, tu vai, com uma dessas 4 ou as 4, tu vai conseguir criar o que são as ações que tu precisa para chegar no teu objetivo. Daí as dúvidas que vêm: Vinícius, eu não tenho dinheiro para contratar profissional para fazer método. Modela e usa a já utilizada. Vinícius, eu posso usar as 4 estratégias? Pode, mas isso pode te embananar de alguma forma. Então eu preferiria que se tu não fez, se tu não fez ainda, não teve, tá começando um projeto, um objetivo, escolhe um. E o mais fácil é a já utilizada. Mas se tu esgotou a já utilizada, vai para modelagem, né? E aí depois tu vai pro método, depois tu vai para profissionais. Vinícius, outra dúvida. Se quem tá com o profissional tá mais à frente do cara que tá na modelagem, na minha visão, ou no método, ou o cara que paga, ele tá mais à frente do cara que não paga, ele tá, digamos, no início da partida, no início da rodada. Imagina que tu chega lá, olha só, imagina que tu vai fazer uma corrida. E tem um cara com Nike Hyper Mega com um tênis que, cara, é super aerodinâmico e barará. Tá? Esse cara é o cara que pagou um método, um cursinho, ou um cara que contratou um profissional, tá? Então, se tu escolheu, tu sabe que tu vai estar com o tênis foda. E tu tá com um tênis normal, tu tá com um tênis sei lá, um tênis de uma marca que não tem aerodinâmica, é só um tênis de corrida e o cara tem o lá que é o aerodinâmico. Vai começar a largada. Esse cara ele tá em vantagem, tá? Mas o que acontece? No final de tudo, quem vai mandar, quem vai ganhar é aquele que tiver mais vontade e mais raça, que for pra ação rápido. Porque de repente o cara pode ter a melhor estratégia, o melhor método e tudo, e o cara não fazer. Ou o cara começar a largar tranquilo, né? Leve, e tu largar forte e ir até o final. Então, se hoje tu não tem dinheiro para contratar um método ou um profissional, vai na modelagem, vai na estratégia já utilizada. Que aí quando tu tiver dinheiro, quando tu tiver possibilidade, tu vai pro método, tu vai pros profissionais e aí tu vai cada vez aumentando mais e mais e mais e mais. Quando eu comecei a minha carreira, né, grande parte eu comecei modelando, muito modelando, muito modelando, muito modelando. Né? Hoje eu já tô eu tô entre os dois e eu vou no método, eu vou no profissional, eu consigo fazer os 4. Mas teve tempo que eu não tinha dinheiro para fazer isso. Então, eu modelava e eu utilizava estratégias já utilizadas. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem,
vocês podem entrar em contato comigo. E aí a gente vai, né, hoje eu também coloquei material didático para vocês, todos os dias eu coloco, né? Então, vamos lá. O material didático tá. Quais estratégias eu vou utilizar para chegar nos meus objetivos? Então escolhe uma das 3, né? Uma das 4, né? Então qual estratégia eu vou usar? E aí tem umas outras perguntas aí bem legais que vão ajudar vocês a encontrar. Vocês vão escolher uma e as outras perguntas vão ajudar vocês também a destravar as outras estratégias. Que é, com quem eu posso aprender estratégias para chegar no meu objetivo? Posso aprender, onde posso aprender estratégias? Né? Método, lembra? Qual profissional seria ideal para me ajudar a chegar na minha meta e qual estratégia eu já usei que posso usar para chegar no meu objetivo. Então aí vocês já vão ter uma clareza legal das estratégias do passo a passo do caminho que vocês precisam fazer. E aí vem um outro ponto, né? Que é, bom, agora eu tenho as estratégias, tem tudo. Tu vai achar a tua estratégia. Eu sei que se tu colocar em prática, tu vai achar essas estratégias. E aí vem o ponto-chave de tudo, que é, bom, e agora? Eu tenho um monte de coisa para fazer, como é que eu faço? Isso eu vou falar na aula de manhã. Na aula de manhã eu vou falar como pegar isso aí que está na estratégia, como pegar tudo que às vezes que o profissional te enche. Tu vai num nutricionista, ele te enche de coisa para fazer. Né? Tu vai num coach, ele te enche de coisa para fazer. Como é que eu faço? Como é que eu boto em prática tudo isso para chegar no meu objetivo final? Então amanhã eu vou falar tudo sobre isso, tudo sobre como colocar todo o teu planejamento na prática. Então eu espero vocês na aula de amanhã. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Eu sempre esqueço do cursor aqui, sempre. Todos os dias. A máfia do cursor aqui. Certo? Um beijo pra vocês e até a próxima.